Por que o Goku não cria o Super Saiyajin Blue 3 e simplesmente supera todos os oponentes atuais dele? Por que não cria um Super Saiyajin 5 até 6? Não dava pra só ir se acostumando com as transformações e criando formas novas? Essas perguntas todas, na verdade, já foram respondidas dentro da obra, galera, e pelo próprio Akira Toriyama em entrevista. E a resposta é não, e o motivo para isso está relacionado com a forma como todas as transformações Super Saiyajin funcionam. E aqui nesse vídeo eu vou te explicar por que não daria pra ficarem criando transformações infinitas em Dragon Ball. Então já fica aqui, bora bater um papo sobre isso. Em primeiro lugar, eu acho bacana deixar isso aqui claro, porque eu tenho certeza que vai aparecer alguém nos comentários falando isso. Sim, dá pra eles fazerem isso se eles quiserem vender boneco, se eles acharem que seria lucrativo. Só que isso iria contra o que foi dito pelo próprio Akira Toriyama e o que a gente viu na série. É aquela questão, na ficção tá valendo tudo, mas não necessariamente isso faz algum sentido dentro da própria obra. Seria um furo dentro da narrativa de Dragon Ball se isso acontecesse, eu vou explicar por quê. E o motivo principal é a forma como as transformações de Super Saiyajin funcionam. Muita gente não vai gostar disso, só que o Super Saiyajin não cria uma energia nova para os guerreiros do nada. Bora lá, o que o Super Saiyajin faz? Ele aumenta a força deles, como todo mundo sabe, só que ao mesmo tempo a gente não sempre viu que o Super Saiyajin gastava mais energia do que a forma base. Isso é justamente porque o Super Saiyajin está usando mais energia do que a forma base consegue usar. Se o Super Saiyajin 1, 2, 3 e assim vai criassem energia nova, eles seriam muito mais fortes que a forma base, mas conseguiriam lutar por tanto tempo quanto. Não faria diferença estar usando a forma base ou Super Saiyajin. E em luta isso faz sim diferença. A gente vê claramente no Torneio do Poder que quanto menor a transformação, mais fácil eles conseguem manter aquilo. Vale destacar que lá na saga Cell, Goku e o Gohan conseguiam ficar no Super Saiyajin como se fosse a forma base, porque eles não estavam lutando, eles estavam usando a transformação para ficar de boa. Em luta, o Goku se cansou sim contra o Cell, então não existe isso de que o Super Saiyajin não gasta energia. Ele gasta, toda forma gasta quando tá lutando. Isso também significa que quanto mais os guerreiros forçam as transformações para um número maior, por assim dizer, mais eles estão gastando rápido a energia deles. Por isso que a gente vê, por exemplo, o Goku gastando mais energia do que ele conseguia acumular na luta contra o Majin Buu. E ele perdeu a transformação enquanto era para ele estar descansando. E antes que alguns fãs de Dragon Ball fiquem revoltados, talvez alguns até já tenham, Akira Toriyama já falou algo assim em entrevista. Na entrevista da Psycho Jump de junho de 2014, quando perguntaram para Akira Toriyama se o Super Saiyajin poderia continuar ficando mais forte sem nunca parar e talvez até aparecer um Super Saiyajin 5 ou algo assim, a resposta do Toriyama é que o Super Saiyajin 2 e 3 não são nada mais do que uma versão fortalecida do Super Saiyajin. O que isso significa é bem óbvio. Não existe biologicamente para os Saiyajins um Super Saiyajin 2 ou um Super Saiyajin 3. Se a gente pudesse, por exemplo, escrever as características genéticas dos Saiyajins, Super Saiyajin 2 não tá lá, o 3 também não, o Super Saiyajin 1 tá, porque o 2 e o 3 são apenas o 1 que foi forçado além dos seus limites e passou por um tipo de adaptação / transformação. Eu poderia passar um bom tempo explicando o porquê disso pra quem não tá botando fé no que eu tô falando, mas como eu acabei de mostrar, o próprio Toriyama já falou isso. E o Akira também completa sua resposta dizendo que após a luta contra o Bills, o Goku percebeu que masterizar, dominar a sua forma normal e o Super Saiyajin iam aumentar mais o seu nível de poder e drenar, gastar menos da sua força. Justamente porque o 2 e o 3 são apenas formas do Super Saiyajin que são empurradas além dos limites, ou seja, gastam muito mais energia, principalmente o Super Saiyajin 3. E o que ele quis dizer aqui é que simplesmente dominar a sua forma base, ou Super Saiyajin, que é mais comum, por assim dizer, para eles, já que é mais natural, permitiria usar todo o poder, sei lá, de um Super Saiyajin 2 ou 3, sem ter um desgaste tão grande, já que eles não estão forçando tanto assim o corpo. Então, por exemplo, tentar fazer um Super Saiyajin 5, 6, 7, iria estar forçando o corpo cada vez mais, eles iriam ter menos tempo transformado, seria mais prejudicial. Compensa muito mais eles focarem em ficar fortes na forma base, ou dominar as transformações mais comuns, ou então técnicas divinas, do que ficar forçando transformação atrás de transformação. A questão é, o Goku tem uma quantidade X de energia, vamos dizer aqui 1000. Quando ele tá na forma base, ele não necessariamente vai conseguir usar tudo isso de uma vez, ou então colocar tudo isso no corpo dele. O Super Saiyajin ajuda a usar uma quantidade maior dessa energia porque o corpo dele fica mais forte. Assim, ele tá muito mais poderoso, ele tá mais rápido, tá mais forte, mais resistente, só que ele também tá gastando mais energia. Se você duvida que o Goku ou os outros guerreiros têm uma limitação de não conseguir usar toda a sua energia na forma base, bem aqui você consegue ver no mangá de Dragon Ball Super os personagens comentando sobre o princípio do Kaioken, que tá relacionado basicamente com a ideia de retirar energia das suas reservas, ou seja, a quantidade que você tem, mas não tá usando, para aumentar o seu poder temporariamente, mesmo que isso destrua seu corpo. Isso acontece justamente porque existe uma reserva de energia que o Goku tem, mas geralmente ele não consegue usar. Tentar puxar essas reservas
reservas, sem mudar de forma, destrói o corpo dele. É o princípio do Kaioken. E destrói o corpo justamente porque o corpo dele não aguenta toda aquela energia. Ela fica apenas com uma reserva lá que ele não consegue usar de uma vez. Tentar usar tudo isso destruiria o corpo. Mas o Super Saiyajin fortalece o corpo. Por isso aí ele consegue usar essa reserva sem se quebrar. Essa é a lógica do Super Saiyajin. As outras transformações também fazem isso, mas quanto mais ele força o número da transformação, mais ele está forçando o próprio corpo, mais rápido a energia dele acaba. O Ki Divino foi uma solução muito boa para isso, porque ele não necessariamente é só sobre a quantidade, ele é uma energia muito mais pura, então ele tem um valor muito maior, ele é mais eficiente. Não tô dizendo que o Ki Divino é invencível, a gente já viu gente que não tem Ki Divino vencer quem tem, mas a questão é que, por exemplo, se a gente fosse colocar em números, 10 unidades, por assim dizer, de Ki Divino valem muito mais do que 10 unidades do Ki comum. A eficiência resolve essas questões, e aí por isso que o Goku e o Vegeta conseguiram crescer tanto de poder com as transformações divinas deles. E aí agora falando mais especificamente do Super Saiyajin Blue 3, ele provavelmente não daria certo de forma nenhuma, no máximo por um ataque e depois iria sumir. Porque como eu falei, o Ki Divino é sobre eficiência. A gente até vê o Vegeta explicando no anime que para usar o Ki Divino ele tinha que ser capaz de elevar o Ki dele sem deixar vazar. E como eu já expliquei aqui, o que o Super Saiyajin faz resumidamente é permitir que o corpo, agora que está mais forte, consiga liberar muito mais energia de uma vez. Isso torna mais difícil controlar esse fluxo. Por isso que, por exemplo, no mangá de Dragon Ball Super, a gente vê que de começo o Goku e o Vegeta gastavam muita energia usando o Super Saiyajin Blue. Eles até descrevem que o poder dele é transbordante, justamente porque eles têm que manter aquilo contido. Só que como o Super Saiyajin aumenta o fluxo dessa energia, fica mais difícil, ela fica vazando e eles perdem o Ki Divino rápido. Óbvio que depois eles resolveram essa questão do gasto de energia, conseguindo selar o poder dentro do corpo deles, assim se torna muito mais eficiente. Mas ainda assim, se com o Super Saiyajin 1 já tem essa dificuldade toda, o 2 ou 3, que como eu expliquei, são apenas versões fortalecidas, forçando além dos limites, seriam muito mais difíceis de controlar, principalmente um Super Saiyajin Blue 3. No máximo daria para se transformar, dar sei lá, 1 ou 2 golpes, que seriam muito fortes, mas aí depois o cara ia ficar completamente esgotado, seria muito arriscado, seria uma decisão burra até. O Torneio do Poder foi a parte mais recente que lançou do anime, então eu vou usar ele como exemplo porque deve estar muito mais fresco na cabeça de muita gente. E lá fica muito claro, até para quem não prestou tanta atenção assim, que a lógica é basicamente, se o Goku tá usando o Super Saiyajin 1, ele tá gastando menos energia do que no Super Saiyajin 3. E se tava usando a forma base, gastava ainda menos energia que o Super Saiyajin 1. Isso tudo é justamente porque o que as transformações fazem é permitir que eles liberem mais da energia deles, usem em maior quantidade, por isso eles ficam mais fortes, mais rápidos e etc. Eles não estão criando uma energia nova do nada, senão toda essa questão de poupar energia não faria sentido. Pelo contrário, na verdade seria até possível eles usarem, por exemplo, um Super Saiyajin 3 para recuperar energia. Com isso a gente chega nessa conclusão de que não, os guerreiros não podem ficar criando infinitos Super Saiyajin, e o motivo é basicamente que isso não seria eficiente, eles iam gastar toda a energia deles de uma vez, iam se explodir ou algo assim do gênero, e portanto vale muito mais a pena, como o Toriyama falou, focar na forma base, no Super Saiyajin, e também como a gente viu outras formas eficientes, o Super Saiyajin Deus, o Super Saiyajin Blue, que quando dominado se tornou extremamente eficiente, o instinto, o ego superior a essas coisas que são técnicas divinas, ou seja, eles não estão só forçando o corpo deles cada vez mais, como por exemplo o Super Saiyajin 3. Se você quiser entender um pouco mais sobre Dragon Ball e mais algumas questões que são muito divulgadas na internet, mas as pessoas espalham de uma forma que não está exatamente certa, eu vou deixar um vídeo meu passando aqui na tela em que eu falo sobre alguns erros da comunidade. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.